o restante do pessoal, faz favor. Espero que tenhamos aí uma manhã ótima, excelente. Hoje é um dia, acho que muito especial para a nossa escola. Aí estamos recebendo aí o nosso querido professor aí e amigo, professor Alexandre Camargo, Martsen, né? Não posso esquecer dos 3 nomes. Agora é tudo com nome composto para ficar mais bonito, igual jogador de futebol. E ele veio aí gentilmente aí trazer um pouco dos conhecimentos dele, vai estar falando aí sobre a preservação ambiental, sobre a importância aí da Mata Atlântica para os nossos alunos, que é um tema, acho que nunca foi um tema, sempre foi importante, né? Mas acho que nos dias atuais aí, de queimadas, de escassez de recursos hídricos e uma série de outras situações, eu acho que esse tema nunca teve tão em ênfase, e acho que nunca foi tão necessário nós estarmos falando sobre esses assuntos. Eu comentei com ele sobre o projeto que a escola tem, aí o Corina Mais Verde, de deixar a escola com mais natureza, né? Não só deixar um prédio só de cimento, e ele gostou muito também da ideia, e a gente conversando aí, ele gentilmente veio nos prestigiar e trazer aí um pouquinho, assim, né, do vasto conhecimento que ele tem. Então, eu só tenho a agradecer em meu nome, em nome da Escola Corina, em nome do professor diretor Leandro, em nome da professora coordenadora Franciele, da professora coordenadora Leila, que é a minha coordenadora também. Enfim, não gosto de ficar citando muito nome, senão a gente acaba esquecendo de alguns aí atores importantes que tornaram possível essa live aí. Então, meu muito obrigado, agradeço demais o Alexandre, o Douglas, né? Jamais posso esquecer do Douglas, que está aí do nosso lado, sem ele também não sairia a situação. Estava quase me matando o coração aqui, que não chegava logo esse link. Mas, muito obrigado. Então, daí eu passo a palavra para a nossa coordenadora Franciele, que está aí do lado do Douglas, para ela dar um ok, e daí o Alexandre já começa, tá bom? Muito obrigado, Deus abençoe, excelente dia a todos. Passo a palavra. Bom dia, pessoal. Bom dia, Danilo. Bom dia, professor doutor Alexandre. Tudo bem com vocês? Agradeço, em nome da escola, da gestão, por essa live tão maravilhosa, né, com um tema tão atual e importante nos dias de hoje. Agradeço ao professor Danilo, que nos trouxe a oportunidade, ao professor Alexandre, por disponibilizar seu tempo e trazer conhecimento para os nossos alunos. Muito obrigada a todos e uma boa live para nós. Seja bem-vindo, doutor Alexandre. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, professor Danilo. Muito obrigado, professor Douglas, aí por ajudar. Douglas, você pode colocar para mim na apresentação, no modo apresentação, por favor? Bom, eu gostaria de começar agradecendo aí o convite, dizer que nós da UFSCar, nós professores universitários de universidades federais, a gente, vamos dizer assim, no pacote, né, nós somos pagos, né, nós somos contratados para dar aula, né, na universidade, para fazer extensão, que é isso que a gente está fazendo hoje, e para fazer pesquisa, né? Então, dizer que vocês podem usar e abusar da gente lá, a gente já está pago para fazer isso, a gente tem que fazer isso, é parte do nosso trabalho e a gente gosta muito de fazer isso. A gente gosta muito de contar um pouco do que a gente está fazendo, né? A gente está num momento importante de ressignificar a ciência, né? De mostrar a importância da ciência. E a pior coisa que você pode fazer é pedir para um pesquisador falar sobre a pesquisa dele, porque o cara vai falar e não vai parar nunca mais, tá? Então, Danilo, por favor, me corte aí quando for necessário, porque eu gosto muito do tema e vou falar aí o quanto me deixarem para vocês sobre esse tema, tá? Então, obrigado. Até meio-dia 20 pode tocar, meu amigo. Então, gostaria de agradecer o convite e dizer que, mais uma vez, que nós estamos disponíveis lá para o que vocês precisarem,
outros professores podem vir dar palestra, quando toda essa desgraça que a gente está vivendo passar, a gente pode ir aí também trabalhar com vocês no presencial. Nós temos, aliás, pode passar o primeiro slide para mim, Douglas, por favor? Eu queria começar, né, eu vou começar fazendo uma apresentação do campus. Eu sei que vocês têm gente do ensino médio aí, então eu queria começar fazendo uma apresentação do campus. Daí eu vou falar muito brevemente sobre a Mata Atlântica brasileira, inclusive eu vou justificar um pouco mais para frente o título, que é um título que eu gosto de falar muito. E falar um pouquinho mais sobre Itapetininga e a nossa região aqui como um todo, Itapetininga, São Miguel Arcanjo, Capão Bonito, Ribeirão Grande, Buri, etc. Pode passar o próximo para mim, Douglas, por favor? Então, o campus é essa bela fazenda aí, que é a Fazenda Lagoa do Sino, doada por esse cidadão fantástico, que é o nosso grande Raduan Nassar. O Raduan ele é um cara onde ele coloca a mão, vira ouro. Tudo fica perfeito, ele faz tudo muito bem feito, ele é ótimo em tudo que ele faz. Ele é uma pessoa de um coração tremendo. Ele doou uma fazenda de 640 e poucos hectares de porteira fechada, ou seja, com tratores, com animais, com soja plantada, tudo isso para a universidade pública, né? Ele é um escritor famosíssimo. Ele ganhou o Prêmio Camões, que é o maior prêmio da literatura portuguesa, ou seja, envolve todos os países que falam português. Então, Portugal, Moçambique, Brasil, tudo quanto é país. Ele ganhou, alguns anos atrás, o prêmio como um grande escritor que é. Então, tudo que ele coloca a mão, ele faz perfeitamente, ele é muito bom. Então, ele doou essa fazenda, que é uma fazenda super produtiva, para a Universidade Federal de São Carlos. Só que, próximo para mim, Douglas, por favor, só que ele colocou no contrato de doação, pode passar o próximo slide, por favor? Ele colocou no contrato de doação que o campus tinha que ser alicerçado em 3 pilares importantes. O primeiro pilar é o desenvolvimento territorial sustentável. Tá? Então é uma preocupação que o Raduan tem de devolver tudo o que ele ganhou desse território fantástico que a gente mora, e principalmente de desenvolver formas sustentáveis de ocupação do território, de uso do território e assim por diante. O segundo pilar, muito importante, que norteia todos os nossos cursos lá, é o pilar da segurança alimentar. E isso tem muita relação com o desenvolvimento territorial sustentável. Se a gente não tem uma segurança alimentar, e segurança alimentar não é só comida em abundância, mas é comida de qualidade em abundância, balanceada e assim por diante. E o terceiro pilar é o pilar da agricultura familiar. Sabendo que essa região aqui, onde a gente está, o Alto Paranapanema, o Sudoeste Paulista, é uma das regiões que ainda tem muito agricultor familiar. E a agricultura familiar é o pilar para a alimentação de toda a sociedade. A gente come o que vem da agricultura familiar. A gente não come soja do jeito que a gente produz, né? Essa soja é exportada ou ela vai servir de nutrição animal. A gente come feijão, alface, tomate, né? O que a gente come em geral, a grande maior parte vem da agricultura familiar. Então, esses são os 3 pilares que sustentam todos os cursos do nosso campus. Você pode passar o próximo, Douglas, por favor? E aí, em 2014, foram criados os primeiros 3 cursos, então totalmente alinhados com esses valores aí que o Raduan passou para nortearem o nosso campus, que é os 3 cursos de engenharia, são engenharia agronômica, engenharia ambiental e engenharia de alimentos, tá? E em 2016 foram criados 2 cursos, ciências biológicas e administração. O que é interessante no nosso campus é que a gente os nossos professores todos, eu sou professor do Centro de Ciências da Natureza, tá? Então eu não dou aula só para biologia, ou só para agronomia, ou só para ambiental. Eu dou aula para vários cursos, tá? E a gente tem um projeto pedagógico muito interessante lá, onde a gente não tem disciplina. A gente tem o que a gente chama de eixos, e os professores trabalham de maneira integrada nesse eixo, geralmente resolvendo problemas. Então a gente trabalha com esse método focado em problema, integrando aí os conceitos que a gente chama de mesoconteúdo para resolver esses problemas. Próximo para mim, Douglas, por favor. Então o campus ainda está em formação, mas ele é um campus bastante bonito, tá? A gente, em geral,
todo ano, lógico que 2020 e 2021 são anos atípicos, mas a gente todo ano tem um evento que chama Porteiras Abertas, onde a gente recebe, eu acho que a escola de vocês já deve ter ido lá em algum momento, onde a gente recebe as escolas da região. Então, é importante que a gente, já que a gente, nesses 2 anos, não está conseguindo receber nem os nossos alunos mesmo, então é importante que a gente venha às escolas comentar um pouco sobre o nosso campus, sobre os cursos e tal. Então, Itapetininga é muito perto, né, do nosso campus aí, Via Raposo Tavares. Nosso campus tem muitos alunos de Itapetininga e da região. Então, se vocês quiserem dar uma conhecida a mais, a gente tem os links, tem alguns filmes apresentando o campus, e eu espero vê-los lá como alunos nossos dentro em breve. Próximo para mim, então, Douglas? Então, então agora acabei a apresentação do campus. Eu vou falar um pouquinho agora sobre a Mata Atlântica brasileira, né? E eu dei esse título, Somos Todos Mata-Atlantiquenses, e tanto o todos quanto o Mata-Atlantiquenses está entre aspas, né? E eu vou explicar isso, né? Quer dizer, primeiro porque Mata-Atlantiquenses é uma palavra que não existe, né? Mas é mais do que brasileiros. A maior parte das pessoas, dos brasileiros, nasceu na Mata Atlântica, né? E isso é bem importante, né? E quando não nasceu, a gente foi extremamente forjado pela destruição da Mata Atlântica, o que ainda é pior. Passa o próximo para mim, Douglas, por favor. Então, só para vocês terem uma ideia, hoje a gente conhece no mundo inteiro, no globo inteiro, água, ar, o que for, a gente conhece um pouco menos de 2 milhões de espécies, tá? Passa o próximo, Douglas, por favor. Só que a gente estima que devem ter mais de 150 milhões de espécies, tá? Ou seja, a gente conhece 2 milhões e a gente estima que tem 150 milhões. Essas estimativas são baseadas em, você vai num lugar que você trabalhou pouco e amostra lá o que você tem e vê o que você conhece, o que você não conhece. Em geral, a gente conhece 1, 2 e 99. A cada 100 indivíduos que a gente encontra, ou 100 espécies que a gente encontra, a gente conhece 1, 2 e não conhece 99, 98 espécies em lugares de diversidade, como lá na Amazônia ou na Mata Atlântica brasileira. Ou seja, a gente conhece já muitas espécies, mas tem muito mais para a gente conhecer, né? Próximo. Então tem muito trabalho aí para ser feito. Próximo para mim, Douglas, por favor. E os ambientes tropicais, tanto os aquáticos, né, rios, riachos, lagoas, quanto os oceanos, e os ambientes terrestres, as florestas tropicais em particular, eles são os ambientes de longe os mais diversos, tá? Posso passar o próximo para mim, Douglas, por favor? Só para vocês terem uma ideia, as florestas tropicais, elas cobrem mais ou menos 10% dos ambientes terrestres, só que elas têm 50% das espécies. Próximo, Douglas, por favor. Então, metade do que a gente tem de espécies no planeta vive em 10% das florestas tropicais. Ou seja, metade das espécies terrestres do planeta vivem nesse trechinho muito pequeno, 10% dos ambientes terrestres. Próximo. E o Brasil, como eu falei, ele foi forjado pela destruição da Mata Atlântica, né? Muita gente costuma dizer que a primeira coisa que os portugueses fizeram quando chegaram no Brasil foi derrubar uma árvore para fazer uma cruz para rezar uma missa, né? Então, uma das poucas começou derrubando uma árvore, e foi assim que começou a colonização do Brasil pelos portugueses e transformar essa terra em um país chamado Brasil, né? Próximo. Então a gente também começou toda a ocupação do território, colocando predominantemente os índios que aqui viviam para cortar pau-brasil, né? É uma espécie que é endêmica, ou seja, só tem na Mata Atlântica, em mais nenhum outro lugar do mundo, e que deu nome ao país, exportando essa madeira para a Europa, para pigmentos, etc., que vocês têm bastante aí nas aulas de história. Então, esse foi o começo da colonização do Brasil, cortando árvores e levando essas árvores para a Europa. Próximo. Todo o processo de colonização próximo, Douglas, por favor. Foi baseado na destruição da Mata Atlântica. Depois, na sequência, vocês têm isso nas aulas de história, né? A gente desmatou bastante, principalmente no Nordeste, para plantar cana-de-açúcar.
a cana-de-açúcar foi um importante ciclo econômico brasileiro e foi destruindo a Mata Atlântica, né? Foi cortando a Mata Atlântica, substituindo a Mata Atlântica por canaviais. Próximo. Depois a gente entrou no ciclo do café, no ciclo do ouro. Isso tudo foi ocorrendo nas áreas ao longo do litoral, né? Nas áreas onde a gente foi substituindo a Mata Atlântica para ocupar, para gerar desenvolvimento econômico, seja cortando as árvores, exportando as árvores ou substituindo as árvores por plantações, exportando também, via de regra, o ouro, o café, o açúcar, o que fosse. Próximo, Douglas, por favor. E o que é interessante é que praticamente todas as principais cidades do país são na Mata Atlântica. Então a capital do nosso estado, São Paulo, na cidade de São Paulo, é na Mata Atlântica. Recife, Rio de Janeiro, Salvador, Itapetininga tem uma particularidade interessante. Itapetininga tem parte do município na Mata Atlântica e parte do município no Cerrado. Ou seja, está numa região que a gente chama de região ecotonal, uma região que está mudando entre um e outro. Isso confere uma diversidade, um número de espécies para Itapetininga, uma riqueza biológica, que a gente chama, né, muito grande, porque tem espécies dos dois lugares, da floresta e do cerrado. Próximo. Mas mesmo assim, mesmo Itapetininga, que ainda está no ecótono, e quase todas as grandes cidades brasileiras, você tem a Mata Atlântica emoldurando a cidade, né? Você está na cidade de São Paulo, às vezes você está na Avenida Paulista, sobe num prédio e você olha no horizonte, você vê a Mata Atlântica, né? Você está em Curitiba, você tem as montanhas com a Mata Atlântica bordeando a cidade toda. Você está em Itapetininga, facilmente você chega no Carlos Botelho, você chega nas áreas de Mata Atlântica, e você sempre está vendo a Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica emoldura as nossas principais cidades e boa parte, né, do que o Brasil produz onde era a Mata Atlântica. Próximo então, Douglas, por favor. Próximo, Douglas. E a Mata Atlântica ocupa, né, 17 estados da nação. E vivem dentro da Mata Atlântica 130 milhões de brasileiros. Ou seja, mais de 60% da população brasileira vive na Mata Atlântica, né? Vive bebendo água da Mata Atlântica, água que foi purificada pelas nossas florestas, que teve o fluxo regulado pelas nossas florestas, respirando o ar que foi purificado pela Mata Atlântica, comendo muitas vezes produtos da Mata Atlântica, ou pelo menos que tiveram polinização de abelhas da Mata Atlântica, ou que se utilizaram da mata e assim por diante, né? E mesmo assim, mesmo a população que não vive, esses 40% de brasileiros que não vivem na Mata Atlântica, eles também dependem muito da Mata Atlântica, porque muito mais de 60% dos produtos brasileiros são produzidos na Mata Atlântica, né? Então a gente também, vamos dizer assim, a Mata Atlântica também exporta produtos para regiões que não são da Mata Atlântica, exporta para dentro do Brasil, mas exporta para fora da Mata Atlântica, né? Então, muito dos produtos que a gente produz aqui, principalmente produtos industrializados, mas também parte do açúcar, parte do etanol, que move carros no Brasil inteiro, eles são produzidos onde antes estavam a Mata Atlântica, né? Por isso que eu digo, todos, né? Todos entre aspas, porque tem alguns que nasceram, por exemplo, em Manaus, ou em Brasília, ou em Cuiabá, né? E que, portanto, não nasceram na Mata Atlântica, mas ainda assim dependem muito da Mata Atlântica para uma série de produtos, né? E então, assim, o brasileiro e o Brasil, como eu mostrei, ele foi forjado pela destruição da Mata Atlântica. Então, todos os brasileiros dependem muito, e o Brasil depende muito da Mata Atlântica atualmente, para beber água, para respirar, para comer os produtos, mas também, historicamente, o Brasil dependeu muito da Mata Atlântica. Muitas vezes, dependeu da destruição dela. O que culminou... Próximo, Douglas, por favor. O que culminou numa destruição muito grande desse bioma, né? Esse bioma da Mata Atlântica, né? A Mata Atlântica foi extremamente destruída, degradada e fragmentada. Hoje, tem algumas estimativas que variam, talvez vocês já tenham ouvido falar que o SOS Mata Atlântica faz uma estimativa que tem algo entre 7% e 8% de Mata Atlântica sobrando, né? E essa estimativa é uma estimativa bastante boa, que eles olham com uma lupa bastante cuidadosa para ver o que é floresta mesmo, a floresta que está boa, às vezes a floresta está muito ruim, e aí eles não contam como floresta, ou muito pequenininha, e aí eles não contam como floresta. E tem outras estimativas um pouco mais assim, otimistas do que essa que eu vou mostrar para vocês, dizendo que tem até um pouco mais de Mata Atlântica.
Essa estimativa a gente fez em 2009 e é uma estimativa bastante assim, vamos dizer, pé no chão, tá? Porque a gente olhou fragmentinho por fragmentinho, ilhazinha por ilhazinha de mata que sobrou na Mata Atlântica, e olha que não sobraram poucas não, sobraram mais de 246.700 ilhazinhas de mata. Ou seja, tá muito fragmentado. E a gente contou a área de cada uma dessas aí. Tem ilhazinha que tem menos de 1 hectare, e tem outras que tem 1 milhão. Né, que são bem grandes. E a gente somou tudo isso aí e a gente viu o que sobrou de Mata Atlântica. Mas tinha que ser mata mesmo. Não pode ser qualquer conjunto de arvorinha lá. Tinha que ser mata mesmo. Tinha que ser uma mata que sustentasse os bichos, que sustentasse os passarinhos e assim por diante. Somando tudo isso, todos esses mais de 246 mil fragmentos, a gente viu que hoje, na Mata Atlântica, a gente tem por volta de 12% de Mata Atlântica ainda em pé. E aí, quando eu digo ainda em pé, a maioria dessa Mata Atlântica voltou, né? Ela foi cortada e era uma mata que regenerou. Mas é uma mata que ainda tem muitas espécies. Só para vocês terem uma ideia, no mundo inteiro, a gente tem 10 mil espécies de aves. Passarinho, essas coisas. 10 mil espécies de aves. Né? Eu sempre conto esse número, porque no Canadá eles dizem que tem mais ou menos 600 espécies. Só para vocês terem uma ideia. O Canadá é um país maior que o Brasil. E eles dizem que tem 600 espécies, por volta de 600 espécies. Só que boa parte, eles contam, quando eles falam que tem 600 espécies de aves, eles estão contando até galinha, sabe? Eles estão contando pavão, eles estão contando tudo bicho, tudo que tem ali, eles estão contando, né? Para dar uma inflacionada. E também tem muitas espécies exóticas, são aquelas espécies que fugiu da gaiola, tá lá, tal. Então, se tirar essas espécies, se tirar as galinhas, né? Se tirar essas exóticas que estão invadindo, o Canadá tem por volta de 400 e poucas espécies de aves, tá? E a Mata Atlântica brasileira tem mais de 1.080, só para vocês terem uma ideia. Então a Mata Atlântica brasileira tem mais de 2 vezes mais o que o Canadá tem de espécies nativas de mata, assim, né, nativas de aves, né? Só para vocês terem uma ideia, Intervales, que é o parque aqui do lado de Itapetininga, né, tem mais de 400 espécies de aves, né? Tem 42 mil hectares e tem mais espécies de aves do que o Canadá inteiro. Então, só um parque que a gente tem mais espécies de aves que o Canadá inteiro. Né? Ô, Alexandre. Pois não. Oi, acho que interessante essa parte que você está colocando aí sobre os pássaros, né? Sobre toda, lógico, a biodiversidade. Mas acho bom, explica aí, frisa aí, que aqui em Intervales é um dos, acho que das maiores concentrações de variedades de espécies não é só do Brasil, é do mundo, né? Então, está do lado da gente aqui e a gente muitas vezes não valoriza, não dá o valor necessário, não tem aquele olhar. Eu gostaria que você desse uma frisada nesse assunto aí. E lá no Canadá, até peru os caras contam, então. Conta. Vai pro Natal, meu. Carlos Botelho, que é aí do lado de Itapetininga também, Intervales, o PETAR, o Parque Estadual Nascentes do Paranapanema, e a Estação Ecológica Itué, elas formam um complexo, o Contínuo Ecológico de Paranapiacaba. Todos são super perto aí de Itapetininga, e eles são um lugar mega diverso. A Mata Atlântica tem mais ou menos 8% de todas as espécies que existem no mundo, 8% está na Mata Atlântica. Tá? Então é um número absurdo, numa área pequena, né? Mas é uma área mega diversa. Então a gente tem mais ou menos 8% das espécies do mundo. E outra característica, que é muito, muito marcante na Mata Atlântica. Boa parte das espécies da Mata Atlântica só existem aqui na Mata Atlântica e em mais nenhum outro lugar do mundo. É o que a gente chama de espécies endêmicas. Né? Então, por exemplo, 30 e poucos % dos passarinhos, das aves da Mata Atlântica, só tem aqui e não tem em mais nenhum outro lugar do mundo. Mais de 80 e poucos % dos sapos só tem aqui e em mais nenhum outro lugar do mundo. Boa quantidade, boa parte, quase metade das árvores da Mata Atlântica só tem aqui, nem no Cerrado, nem na Amazônia, em mais nenhum outro lugar do mundo, só na Mata Atlântica. Então, além de ser um lugar mega diverso, né, com muitas espécies, ela também tem muitas espécies que só tem aqui em mais nenhum outro lugar do mundo. E como eu falei, está muito degradado, só tem 12% sobrando, tá, da Mata Atlântica como um todo, lá do Nordeste até o Rio Grande do Sul, lá de cima até embaixo. Ou seja, sobrou muito pouco. Próximo, Douglas, por favor. Isso confere à Mata Atlântica o que a gente chama de um hotspot, ou seja, é um dos lugares
mais importantes para a conservação da biodiversidade do mundo. E o Brasil tem uma característica muito particular. Ele é um dos poucos países que tem 2 biomas dentro dos 25 lugares mais importantes para a preservação do mundo. Esses 25 lugares foram definidos por Myers e colaboradores. Na verdade, é um grupo enorme, cheio de gente do mundo inteiro, que avaliou, primeira coisa, o número de espécies. Se tem muitas espécies, se tem poucas espécies, e assim por diante. A segunda questão é quantas espécies que só tem ali. Ou seja, essas endêmicas que eu estava falando. Ou seja, se a gente não preservar esse lugar, a gente perde essas espécies. A gente vai perder um número muito grande de espécies, porque é um lugar que tem muitas espécies. E a terceira característica é um lugar que está muito degradado. Por isso que, se vocês olharem no mapa da América do Sul ali, vocês vão ver que a Amazônia não está pintada como hotspot. Mas ela é um lugar mega diverso, que tem muito endemismo, só que ela ainda, felizmente, não está muito degradada. Então não coloca ela como um hotspot. Não coloca ela como... Hotspot é ponto quente, né? Um lugar super importante para a gente preservar. Então esse mapa de baixo aí, a gente tem os 25 lugares mais importantes para conservar de todo o planeta. E o Brasil tem 2, a Mata Atlântica e o Cerrado. Tá? E Itapetininga tem uma característica única. Ela tem os 2 biomas no seu território, mais ou menos dividido igualmente. Itapetininga é coberta 52% pela Mata Atlântica e 48% pelo Cerrado. A má notícia é que em Itapetininga só sobrou 18% de vegetação nativa. Ou seja, mais de 80% da vegetação nativa de Itapetininga foi degradada, virou área urbana, virou soja, virou pinos, virou uma série de coisas, virou uma série de usos do solo diferente. Ou seja, sobrou só 18% de vegetação nativa. Passa o próximo para mim, Douglas, por favor. E veja, o negócio que é importante é que nesse gráfico aí a gente tem, olha, 1987, 1997, 2007 acho que a maioria de vocês já estava vivo, né? 2000 já tinha nascido, 2017. A gente, tudo bem, a gente perdia muita vegetação nativa. Olha como de 1987, esse gráfico está mostrando isso, né? De 1987 para 1997, a gente perdeu aí mais de 1.000 hectares de vegetação nativa em Itapetininga. Ou seja, foi desmatado muita área em Itapetininga. Mas até os dias de hoje, a gente continua desmatando e desmata bastante. Porque aí já é a diferença entre o que a gente perdeu e o que regenerou. Ou seja, a gente tem perdido vegetação nativa mesmo nos dias de hoje. A gente tem cortado Mata Atlântica, essa Mata Atlântica que está super detonada já, que tem muitas espécies, que é super importante para a gente beber água, para a gente comer, para a gente ter um ar puro. A gente continua desmatando, mesmo aqui em Itapetininga, aqui no estado de São Paulo, a gente tem muita degradação da Mata Atlântica. Próximo slide, Douglas, por favor. Itapetininga tem uma característica, e toda a nossa região tem uma característica muito importante. Tudo em azul aí, a gente tem os rios que a gente tem em Itapetininga. Então esse é o município de Itapetininga e esses são os rios que a gente tem em Itapetininga. O rio Itapetininga é o rio mais importante aí, né? Que cruza o município aí de leste para oeste, da direita para a esquerda aí no mapa, né? Então, o Itapetininga tem muito corpo hídrico, chove razoavelmente bastante, deve ter feito um frio bom aí hoje de manhã, com alguma geada, talvez. A gente tem muita água, né? Próximo, Douglas, por favor. Só que a gente também está aumentando. Próximo, Douglas, por favor. Só que a gente tem um problema, né? Para a gente ter água de qualidade, para a gente ter água que não dê enchente, que também não seque quando esteja muito seco, que esteja boa de qualidade, que ela esteja limpa e assim por diante, né? A gente precisa ter um negócio que a gente chama de APP, Área de Preservação Permanente, né? Que o professor Danilo trabalhou com vocês aí em sala de aula, né? Então a gente tem que ter essas matas. Então à esquerda a gente tem uma mata preservada, né? E atrás o plantio. Né? Quando a gente planta lá, a gente mexe no solo e esse solo pode, na chuva, correr para dentro do rio se a gente não tiver essa APP preservada. A gente pulveriza, né? Passa veneno para matar as pragas na lavoura e pode potencialmente, quando chover, esse veneno entrar para o rio e assim por diante. Né? A APP não é um muro intransponível, né? Então a gente também precisa trabalhar bem aonde não está na APP, porque se a gente fizer qualquer besteira lá, a APP não consegue segurar tudo, mas ajuda muito. À direita,
a gente tem uma área bem próxima da divisa entre Capão Bonito e Ribeirão Grande, que a gente restaurou a coisa de uns 10 anos atrás. Então aí, nesse fundo de vale, nessa foto da direita, não tinha floresta. Isso aí foi tudo plantado, e esse rio voltou e está garantindo aí um fluxo mais contínuo de água nessa região aí que é entre Ribeirão Grande e Capão Bonito. Lá na frente é Capão Bonito. Pode falar, Danilo. Isso, não, lá, volta um pouquinho, Douglas, no outro lá, naquela imagem onde tem aquele fundo de vale mesmo, aí se puder passar, inclusive, o mouse em cima, para mostrar ali o que dá para a gente ver bem o rio e com o projeto, né, de restauração que foi feito, olha, se a gente conseguir passar o mouse bem lá no finzinho, a gente vai ver já a água e assim por diante. Isso, na outra imagem, na outra. Isso. Aí, para aí. A gente vai ver aí essa situação aí, a água já aparecendo, esse fundo de vale e essa cobertura vegetal, né? Protegendo a APP, a mata ciliar também, para lembrar disso. A APP lembra do cílio do olho. Aí não tem erro, você nunca vai esquecer. E como é possível a gente plantar e preservar? Você acabou de falar aí dessa situação, que ela não é intransponível, mas temos que ter essa adequação, né, Alexandre? Então, exatamente. Esse exemplo, essa foto aí é perfeito, muito bem didático. Olha, gostei muito, viu? Vou usar, tá bom? Fica à vontade. Fui eu que tirei a foto e não é que plantamos também, então pode usar. E é interessante porque veja como essa foto foi tirada já na época seca, recentemente, foi nesse ano, já na época seca, já está plantado o milho, né, que já é a safrinha, já é depois da soja, portanto já é uma época seca, e está com água, e você pode ver que tem alguns riscos aí, e esse risco aí é o pivô de irrigação. Então, assim, foi um ganha-ganha, porque o agricultor, às vezes o agricultor pensa, eu vou plantar a mata ciliar aí, né, dos cílios de proteção do rio, eu vou plantar a APP, e eu vou perder uma área. Mas não, muito pelo contrário, ele ganhou água, porque às vezes a gente tem água aí na época chuvosa, mas quando chega na época seca, essa água desaparece. Sem a mata, essa água desaparece, porque ela vai embora, corre rapidamente. Com a mata, a gente consegue manter essa água, mesmo na época seca. Então foi um ganha-ganha, porque ele ganhou água para poder irrigar na época seca. Então ele está com o pivô irrigando aí na época seca, garantindo que se der uma seca muito grande, se ficar alguns dias sem irrigação, a gente consegue irrigar, ou seja, garante que ele não vai perder o milharal dele, a cultura que ele estiver plantando, né? Então foi um ganha-ganha. Ele perdeu uma área muito pequena, que já era de menor produção, porque geralmente é uma área que a gente chama uma área de baixa aptidão agrícola, que o produtor já planta ali porque está desmatado, porque ali produz menos do que em outras áreas. Então ele, na verdade, não perdeu grande coisa e ganhou água para ele poder, nas áreas que ele produz muito, ele consegue produzir mais e garantir que ele não perca se por acaso der uma seca muito grande. Então é um ganha-ganha importante e que às vezes a gente consegue mostrar isso para o produtor, e esse aqui é um produtor super instruído, ele é agrônomo, formou na Exalc e tal, então ele tem uma característica super, ele é super tecnificado, tem uma produção super boa, então tem uma característica muito particular, mas isso está acontecendo com muitos produtores, a gente está conseguindo convencer muitos dos produtores de que, olha, é um ganha-ganha, você vai ganhar também, apesar de aparentemente ter uma perda de área, mas você vai ganhar também. E você vê que essa barriga que tem no plantio aí, porque ali também tinha uma nascentezinha, né? Então ele fez uma barriga ali, o plantio da APP, né, da mata ciliar, porque ele falou, não, vamos segurar mais um pouco aqui, garante essa nascente também, e isso aí tudo foi plantado, né? Então não tinha nada aí, era liso, era plantio de soja e milho, isso tudo foi recuperado, foi restaurado em 10 anos, ou seja, mostrando que a gente degradou e ficou 500 anos degradando, mas que se a gente plantar, se a gente se esforçar, rapidamente a gente recupera, principalmente a funcionalidade. Olha a água lá, enchendo a represa ali, mesmo na época seca. Próximo, Douglas, por favor. E como é que estão as APPs de Itapetininga? Essa é outra má notícia. A gente tem quase metade das APPs de Itapetininga, das matas ciliares de Itapetininga, estão degradadas. Ou seja, a agricultura está chegando na água
né? Com isso, quando a gente ara, quando a gente gradeia, quando a gente planta, toda essa terra desce para o rio, né? Ou se chover, né? Essa terra pode descer para o rio. Quando a gente pulveriza, passa algum veneno, muitas vezes necessário para combater alguma praga que esteja atacando a lavoura, esse veneno vai para o rio, né? E depois a gente tem que usar essa água para beber, né? Para irrigar, para gerar energia, assim por diante. Então, um dado muito importante é que a gente tem praticamente metade da mata ciliar de Itapetininga degradada, faltando. Ou seja, precisando ter aquele processo que a gente fez embaixo de restauração da APP. Ou seja, de ir lá, plantar, cuidar daquelas árvores, daquelas mudas, para que elas virem árvores e para que elas exerçam esse papel de regular o fluxo hídrico e de garantir a qualidade de água que a gente tanto precisa, né? Então, o cenário em Itapetininga é um pouco problemático, né? Porque a gente tem metade degradada, metade com vegetação nativa, mas metade está degradada. Próximo, Douglas, por favor. E a gente, associado com esse cenário de que metade está degradada, próximo, Douglas, por favor, a gente tem um cenário de aumento do consumo. Douglas. Obrigado. A gente tem um cenário de aumento do consumo. Esses são os locais que a gente tem irrigação por pivô central, que são aqueles pivôzões que ficam rodando, né? Que são os que consomem mais água. Na última década e meia, se não me engano, nessa imagem, só em Itapetininga. Então, a quantidade de pivôs de irrigação que a gente tem em Itapetininga só na última década é muito grande. Então, a gente tem metade da APP em Itapetininga, metade da mata ciliar de Itapetininga sem proteção. Não tem árvore, não está protegendo o rio, não está garantindo que a gente tenha uma regulação do fluxo de água ali, que a gente tenha água, por exemplo, na seca. E a gente tem um aumento do uso, um aumento do consumo de água. A gente está usando mais nos pivôs, a população de Itapetininga está crescendo, está pegando mais água, usando mais água, a população de todos os municípios da região está crescendo, está aumentando o consumo de água. Mas a agricultura é a que mais consome água. Mais de 70% da água que a gente consome no planeta, e no Brasil não é diferente, é consumido pela agricultura, né? E a gente come produtos agrícolas, ou seja, esse consumo é nosso também. Mas essa quantidade de pivôs, isso aqui é só irrigação por pivôs. Imagina as outras irrigações que a gente tem. Então, a gente está aumentando muito o consumo, estamos com boa parte da APP, metade da APP não preservada. Próximo, Douglas, por favor. Então isso resulta em ano após ano a gente tem escutado falar de crise hídrica, né? Então essas são fotos da represa de Jurumirim, que é aqui muito perto de Itapetininga também. É a primeira grande hidrelétrica que a gente tem aqui na bacia do Alto Paranapanema, que é a bacia que a gente está, que Itapetininga está, Capão Bonito, Ribeirão Grande, etc., estão. Tá? Então, essas aí são fotos de 2014, a de cima, e 2019, se não me engano, a de baixo. Então, a gente passa ano, um ano tem crise hídrica, o outro ano não tem, aí depois passa 2 com crise hídrica, um sem, ou seja, a gente está ficando, cada vez mais a gente começa a escutar de crise hídrica, né? E é sério, porque a gente precisa de água, né? Eu costumo falar que sem comer a gente consegue ficar até alguns dias, mas sem beber água a gente não consegue ficar nenhum dia. Ou seja, é muito importante que a gente tome conta dos recursos hídricos que a gente tem, e via de regra aqui na bacia a gente está melhorando um pouco, mas a gente tem aí, vamos dizer, não estamos tomando conta muito bem dos nossos rios, não. Tem metade dos nossos rios bastante degradados, né? Sem as APPs. Próximo, Douglas, por favor. E o que acontece? Quando falta água, isso a gente é afetado diretamente, né? A região metropolitana de São Paulo, talvez vocês se lembrem, em 2014 ficou sem água na torneira, porque o sistema Cantareira estava tão baixo que ficou sem água para beber. E se vocês perguntarem para os pais de vocês, vocês vão ver que a nossa conta de luz atualmente está numa segunda bandeira vermelha. Por quê? Porque os nossos reservatórios de água estão baixos. Essa é a hidrelétrica, em cima é uma foto da hidrelétrica de Jurumirim, que é essa hidrelétrica que a gente tem aqui na bacia. Muito perto, aquela região, aquela represa de Avaré, né, que eu acabei de mostrar as fotos, está super seca. Então a gente não está conseguindo gerar energia suficiente. Não só em Jurumirim, a gente não está conseguindo gerar energia em uma série de reservatórios, porque isso que eu estou mostrando para Itapetininga está acontecendo para muitos outros lugares no Brasil.
a gente degradou muito a APP, degradou muito a mata ciliar, está usando mais a água e está ficando sem água nos nossos reservatórios. Diga, Danilo. Olha, Alexandre, então, não, essa colocação sua é muito pertinente pelo seguinte, né? Você colocou aí que até foi dada essa situação aí da segunda bandeira vermelha, mas essa situação mesmo da não preservação. Porque se a gente for ver, se a gente pensar comumente, sem ter alguns dados técnicos, a gente vai pegar e vai pensar o seguinte, mas a nossa região chove bastante ainda, comparado aos outros lugares. Né? Naturalmente, a gente vai pensar isso. Porém, o que acontece? A água, ela está indo para outro lugar, ela vamos colocar assim para ficar mais fácil de entender, ela está sumindo dos nossos locais. Então, a gente vai pensar, até que chove bastante, mas não chove mais como deveria. Acontece o chamado lá o deflúvio, né? o interflúvio, assim por diante. Quer dizer, não é mandado água mais para o ano todo para o rio, porque não tem floresta. Então, acho que é muito pertinente mesmo essa colocação, porque a gente pensa, não, aqui chove bastante, mas por que falta água? Falta porque não tem aí a preservação ambiental, porque não tem APP, não tem esse regulador de água, né? A floresta dá para a gente colocar, assim, entre aspas, como se fosse o nosso registro, né? O nosso registro. Exatamente. Ela regula a quantidade de água. Então, perfeito isso aí. Vou usar também. Pode usar também. Acho que tem um dado interessante, Danilo, você chamou atenção para essa questão de chove muito na nossa região. O professor Rafael Tiesi, lá de Minas, da Universidade Federal lá de Minas, do sul de Minas, está fazendo um trabalho junto com a gente aqui, inclusive. Ele tem um trabalho longo aqui sobre as mudanças climáticas aqui na região, e a gente está mostrando, e ele mostra nos modelos dele com muita clareza, que a gente está ouvindo falar de mudança climática direto, né? E a gente está vendo algumas mudanças climáticas já ocorrendo, né? E os modelos que o grupo dele gerou aqui para a nossa bacia mostram que nas próximas décadas nós vamos ter uma redução na quantidade de chuva na bacia, tá? Então está previsto que a gente tenha aí pelo menos 100, 200 milímetros a menos de chuva na bacia. E o pior, a gente vai ter uma redução de chuva nas épocas de chuva e um pouquinho de aumento nas épocas secas. Então a gente vai ter uma mudança aí, talvez, na época de plantio, né? Uma mudança da quantidade de água na época de plantio. E isso pode levar a uma demanda maior por irrigação. Porque se a gente perde água na época de plantio, quer dizer, a gente vai precisar jogar água lá, né? Porque as nossas culturas dependem de água, né? Então a gente vai precisar cada vez mais, se a gente manter esse modelo de produção que a gente tem hoje em dia, a gente vai precisar cada vez mais usar água dos rios que a gente tem. E só para vocês terem uma ideia, a quantidade de água que chega em Jurumirim, que é essa primeira hidrelétrica da bacia, caiu 35% da década de 80, por volta de 35% da década de 80 para agora. Tá? Isso tudo por dois motivos. Então, a gente está tendo o efeito das mudanças climáticas e também está tendo o efeito do maior consumo, da quantidade de pivôs de irrigação e etc. que estão surgindo na bacia. Nós estamos agora, com uma aluna de mestrado, avaliando exatamente qual que é a importância de cada um desses efeitos. Tá? A gente é um efeito da quanto que essa redução de água em Jurumirim, a quantidade de água da bacia é influenciada pelas mudanças climáticas e quanto dessa quantidade de água é influenciada pelo aumento do consumo. E quando a gente fala em mudanças climáticas, né, a gente está falando de 2, 3, 4, 5 décadas para frente. E para os seus alunos, isso aí é muito já, né? É o tempo de vocês começarem a ter filho, etc. Então, é muito já. Então, é muito na vida de vocês mesmo. Às vezes a gente fala com o pessoal mais velho, o cara fala, pô, mas daqui a 50 anos, sei lá onde é que eu vou estar, né? Não, viu? É a nossa geração, né? É o que a minha mãe falava que já chovia mais, ela hoje já fala que já chove menos. Mesmo assim, ainda a gente acha que chove muito. Quer dizer, vocês vão estar passando, o que a minha mãe fala, o que as nossas mães falam para nós hoje, nós vamos estar falando para os nossos filhos e vocês para os filhos de vocês. Uhum. Então, essa percepção é muito didática, essa percepção que você colocou aí. Legal pra caramba, hein? Valeu. Exatamente. Próxima, Douglas, por favor. Douglas. Obrigado. Então,
a gente precisa de uma força-tarefa, não só aqui, né, mas no mundo inteiro. Tem muita gente dizendo, muitos pesquisadores importantes do mundo inteiro, que está dizendo que esse é o maior desafio da humanidade, de todos os tempos. Né? O maior desafio da humanidade, qual que seria? Hoje a gente tem 7,7, 7,8 bilhões de pessoas no mundo. Né? As previsões, os modelos estão prevendo que a gente tenha 10 bilhões de pessoas em 2050, tá? Daqui a 30 anos. Então vocês vão ter 40 e poucos anos de idade, 40 e poucos, 50 anos de idade. Então a gente vai ter 10 bilhões de pessoas no mundo. A gente já está com uma dificuldade imensa para alimentar 7,7, 7,8 bilhões. Né? A gente está com uma dificuldade imensa. E a gente não está alimentando essas pessoas de uma maneira sustentável. Ou seja, para alimentar essas pessoas, a gente está degradando, destruindo o meio ambiente, comprometendo os recursos hídricos, como eu falei para vocês, década de 80 para agora diminuiu 30 e poucos %, 1/3. A gente perdeu 1/3 da quantidade de água que tinha em Jurumirim. Isso está afetando a produção de energia. A gente está ficando com menos energia. A gente está pagando mais caro a energia. E a gente está meio que tampando o sol com a peneira, porque a gente tem que aumentar a produção porque está aumentando a quantidade de bocas para comer. Então a gente tem que aumentar a produção, aumentar a agricultura. A gente tem que aumentar a agricultura, só que a gente impacta o meio ambiente. Aí a gente fica sem água para beber, sem água para gerar energia. Aí, quando a gente não tem água na hidrelétrica, o que a gente faz? A gente liga as termoelétricas, por isso que começa a custar mais caro. As termoelétricas, o que elas fazem? Elas, via de regra, queimam combustíveis fósseis. Queimando combustíveis fósseis, gás, carvão, óleo, elas geram mais gás carbônico. Geram mais gás carbônico, influenciam mais ainda nas mudanças climáticas. Acaba atrapalhando a água de novo. Então a gente está tampando o sol com a peneira e enxugando o gelo, porque a gente está cada vez degradando mais. Então, muitos pesquisadores, e eu concordo plenamente com isso, colocam que a gente está nesse principal desafio da humanidade. Né? As pessoas estão aumentando o número de bocas e as pessoas estão comendo melhor, né? Porque a gente está ficando mais alto na média. A população humana cresceu 10 centímetros na média. Né? Portanto, ficou mais pesada. E outra, nós estamos vivendo mais. Antigamente as pessoas viviam 40 anos. Hoje em dia elas vivem 70, 80 anos. Então, são mais bocas que comem mais e que duram mais, que vivem mais tempo. Então, a gente está precisando de mais comida. Agora, a gente está precisando de mais comida de maneira sustentável, para a gente conseguir manter a biodiversidade. E essa biodiversidade não é só porque a gente gosta de ver passarinho, gosta de ver as plantas. Não é só isso. Elas também fazem o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Elas polinizam, elas regulam essa questão da água, como a gente comentou, né? Elas fazem uma série de serviços, que é o que a gente chama de serviços ecossistêmicos, para a gente poder sobreviver de uma maneira minimamente adequada. E parte desse grande esforço que a gente tem que fazer, dessa grande força-tarefa, é exatamente em restaurar as APPs para garantir a água e fazer uma agricultura que a gente chama de mais resiliente, que ela se adapte às mudanças climáticas, ou que ela não precise, por exemplo, de tanta irrigação. Porque se a gente precisa de mais água, puxa a água do rio, joga a água lá, aí falta água para baixo e puxa mais água, a gente fica enxugando o gelo e nunca vai resolver o nosso problema. Próximo, Douglas, por favor. Então, o que a gente tem? Esse grande desafio, né, de como alimentar a população humana sempre crescente e de maneira sustentável, nós aqui do Campus Lagoa do Sino, a gente está diretamente empenhado e tem uma série de projetos exatamente para tentar auxiliar a humanidade a resolver esse grande desafio. Tá? A gente tem muitos projetos de agrofloresta, a gente tem muitos projetos de restauração de APP, assim por diante, e eu peguei 3 aqui, só para ver se a gente chama um pouco a atenção de vocês, para vocês irem conhecer lá os nossos projetos. Próximo, Douglas, por favor. Um deles é que nós estamos desenvolvendo estratégias para restauração de APP, ou seja, para restauração dessas matas ciliares que barateiam o processo. Tá? Então, os métodos tradicionais de restauração de APP, eles custam caro. Porque é difícil, você tem que comprar uma muda, aí você tem o frete da muda, e aí você tem que preparar aquele terreno, você tem que fazer toda a manutenção. Não é bom ficar jogando um monte de veneno ali do lado da água, né? Então você tem que, muitas vezes, fazer uma manutenção
manual, né, uma capina manual com a enxada, custa caro, é difícil de arranjar pessoas que façam isso e tal. Então, nós, por exemplo, estamos desenvolvendo uma tecnologia lá no campus, ou participando de um esforço para desenvolver uma tecnologia no campus, que é o que a gente chama de plantio direto. Então a gente pega essa foto da direita, que parece um monte de cisco aí, é um monte de semente de árvore nativa. Então, um monte de semente de árvore nativa a gente coleta, e aí nessa fotinho pequena aí de baixo à direita, estou eu ali batendo cabeça para colocar essas sementes e ajustar a plantadeira. A plantadeira, na verdade, é muito melhor quando a gente sai de cena e deixa o produtor fazer isso. Porque o agricultor, ele sabe ajustar a plantadeira, né? Então, eu falo, poxa, a semente é essa aqui, dá uma olhada aí, né? Ele falou, mas não é o disco de soja, o disco disso aqui se adequa mais, ou de trigo, ou de, sei lá. Então, eles ajustam a plantadeira de uma maneira muito melhor. Como a gente estava no campus aí, a gente tem que fazer a gente mesmo. Então, a gente estava ajustando a plantadeira para fazer o plantio das sementes de árvore nativa. Então, isso é um pacote tecnológico, né? Que o agricultor está muito acostumado, ele planta soja. Então, ou planta milho, planta trigo, planta o que for, né? Então, é muito fácil ele plantar a soja, aí você fala, olha, não mexe em nada aí no seu trator, na sua plantadeira. Pega, acabou a semente de soja aí do tambor da semente, pega agora esse conjunto de semente de árvore nativa, bota na plantadeira igualzinho e passa igualzinho. Né? E aí vocês têm na foto do meio de cima, vocês veem aí os vários 3 tratamentos que a gente fez na app lá do campus, que a gente está restaurando as apps do campus também, ou ampliando elas para proteger mais ainda os recursos hídricos. Então a gente tem 3 tratamentos aí, uma mistura de um jeito, outra mistura de outra, outras sementes e tal, para ver o que vai melhor. E embaixo você tem já as sementes de árvore nativa nascendo junto com sementes de adubadeira, com feijão guandu, com crotalária, etc., para já dar chance daquela mata. Eu não consegui tirar uma foto mais recente, mas essa área que está ali bem baixinha, ela já está com quase 2 metros de altura. E está tudo difícil de andar, tal, lá. Até o pessoal que ajudou a gente no plantio falou, nossa, mas ficou uma mata suja, né? Mas é assim que é na natureza mesmo, né? Aquilo está protegendo, porque às vezes o pessoal associa a restauração com o plantio de muda, que você entra tranquilo, que você passeia tranquilo, mas não, ela está ficando uma mata super boa, e já tá, você vê a diferença da água que está chegando no curso d'água, você já vê que ela está super limpinha, super protegida, e já tem uns passarinhos voltando para lá, já tem uma série de bichos ali, o solo já está super coberto, cheio de matéria orgânica, e com isso a gente conseguiu reduzir de 20, 25 mil reais por hectare para plantar, para algo entre 4 e 5 mil reais para plantio de hectare. Ou seja, muito mais barato e viabilizando isso muito mais. Diga, Danilo. Não, e falando também que o plantio direto, dando essa cobertura no solo aí, que está evidente, você vai ter também menos trabalho depois com a situação aí de os chamados tratos culturais, né, Alexandre? Você não vai precisar lá ficar fazendo uma série de situações que a própria natureza ela vai estar se ajeitando. Ela vai ter uma cobertura, vai ficar mais úmido, mesmo as consideradas aí pragas, né, vamos colocar assim, que se fosse numa situação de lavoura, ali não vai ter, porque a própria natureza ela vai estar se ajeitando, você já vai ter uma adubação verde ali no local, então... acho que é muito importante essas novas técnicas mesmo, porque o pessoal sempre relaciona, a maior parte, infelizmente, né, ainda, mas nós aí com certeza nós vamos conseguir mudar isso, eles relacionam a situação desse plantio da floresta com custo e nunca com investimento. Não tem essa situação aí de ver o investimento da água, que você colocou, do surgimento da água, e assim por diante. Quando você coloca essa situação aí que vai diminuir esse custo, é muito melhor. E já emendar para você também a importância da gente ter aí alguns viveiros em escolas, que nós, inclusive, estamos querendo implantar, lá no Raul Venturelli, nosso professor, o amigo Winter lá também, implantou para estar doando para essas comunidades, principalmente, acho que o plantio, a situação da agricultura familiar, para eles estarem fazendo mesmo essa situação, e você já insere diretamente a educação ambiental dentro da escola de uma forma incisiva, né? E mostra depois o resultado, que você vê uma árvore que um aluno plantou, está lá restaurando um determinado local, dá até para dar o nome, fala, pô, o cara tem que ir para o céu, né?
Exatamente. Isso. Eu acho que é importante você também chamar a atenção que são duas áreas aí, né? A de cima, a gente está plantando, você vê, a gente não usou herbicida, onde tem o trator e o plantio ali, a gente não usou herbicida, a gente bateu com a grade e plantou sem herbicida, e as duas mudinhas de baixo aí, elas foram num lugar onde teve plantio direto igual com soja. A gente passou o herbicida e aí plantou sem gradear, ou seja, evitando qualquer erosão no solo. Então foram duas técnicas que a gente testou, usando herbicida, que, sei lá, eles estão usando todo ano, né, na produção, mas que poderia talvez descer para a água, e no outro onde a gente não usa herbicida, porém a gente gradeou, então talvez dê uma certa erosão. Então a gente está testando várias técnicas, por isso que eu falei que o custo variou entre 3 e 5 mil, e assim, o que você falou sobre a praga é muito interessante, porque quando a gente planta por muda, perto de açude, perto de represa, né, menos de rio, mas mais de represa, um dos grandes problemas que a gente tem, principalmente lá mais para baixo da bacia, é com capivara. As capivaras entram e comem todas as mudas. Nesse lugar de cima aí, a capivara entrou. Arrebentou um monte, mas tá tudo bem. Porque a gente tem um monte de muda, um monte de diversidade, você vê que elas entraram, tá cheio de pegada de capivara, cocô de capivara, comeram um monte de muda, mas tá tudo bem. Né? É como se fosse a natureza realmente. Elas têm que entrar, têm que comer, diminui um pouco, muda um pouco, mas o sistema se mantém e o sistema é mais estável. Então, barateando aí a forma de restauração de APP, usando um pacote tecnológico que o agricultor está acostumado, ou seja, você não vai ter que falar, viu, mas você tem que plantar muda, para aí você vai ter que arranjar uma pessoa que saiba plantar muda, ou um trator que entra com a moto corveadora, ou não, você usa o mesmo equipamento que você usa para plantar soja, para plantar trigo, para plantar milho, o que for. Né? É muito fácil, o agricultor se adapta, ele está acostumado a lidar com isso, ele sabe fazer isso, então não tem novidade, é muito fácil para ele aplicar. Próximo, por favor, Douglas. Douglas. Isso aqui na sequência do que o professor Danilo falou, é o nosso viveiro lá na faculdade. Né? A gente tem um viveiro de mudas nativas e frutíferas lá na faculdade, tá? Que o objetivo é fornecer mudas para as nossas restaurações, para os nossos projetos de pesquisa para restauração, barateando a restauração, para sistemas agroflorestais, para produção de alimento. Então a gente tem, às vezes, pé de abacate, enxertia com laranja, com limão, uma série ou variedades de banana mais adaptadas à nossa região, que a gente vai multiplicando ali para usar nesses projetos, e muitas espécies nativas que a gente doa. Então, à direita ali é uma foto de um pacote que estava indo, tem araucária, tem palmito jussara, tem uma série de espécies nativas e uma série de espécies frutíferas também, que estava indo para um agricultor, uma doação para um agricultor. E eu acho que é interessante que tudo que a gente fez aí, se vocês forem olhar um viveiro de produção mesmo, né, vocês vão falar, poxa, mas cadê o sombrite em cima? Cadê o sistema de irrigação? Cadê... a gente quis fazer da maneira mais simples possível e, portanto, facilmente replicável em outros lugares, barato, né? Qualquer um consegue fazer. A gente pegou um pedaço isso é o professor Fernando Periotto que coordena lá, pegou um pedaço de alambrado que tinha sobrado de uma cerca lá e fez aí o suporte para os tubetes, os saquinhos ficam no chão mesmo, aí o pessoal fala, poxa, mas vocês não colocam uma lona no chão aí para impedir que a raiz... realmente, não tinha lona na época, fez assim no chão mesmo, né? Pegou lata velha ali e botou as mudas de enxertia maiores que precisavam ficar, tal. Ou seja, mostrando que eu sempre brinco que essas mudas aí, principalmente as nativas, elas nascem no mato, né? Elas nascem na floresta, elas não precisam de trato cultural muito grande. Lógico que quanto melhor o viveiro, melhor vão as mudas, né? A gente também a gente está tirando elas do lugar normal delas e colocando num outro lugar, né? Então a gente precisa de um certo cuidado, mas um viveiro, como o professor Danilo colocou, é muito fácil de fazer em qualquer lugar, né? E isso que o Danilo colocou é muito importante, porque às vezes você vai lá, planta a sua muda, planta um pé de abacate, ou planta um pé de araucária, ou planta um palmito de jussara, e você vê o desenvolvimento daquela árvore, te dá uma relação com a natureza, te dá uma relação com aquela muda muito grande, né? Se alguém for cortar lá, você não vai gostar nada. Então esse viveiro fornece mudas
para os nossos sistemas agroflorestais, que eu vou mostrar na próxima slide, fornecem mudas para as nossas restaurações de APP dentro do campus, mas também a gente doa muda para uma série de pessoas. Se vocês precisarem de mudas aí na escola de vocês, podem pegar lá com a gente tem essa tarefa mesmo, o nosso objetivo é plantar árvores, muitas árvores do quanto a região, na cerca, no canto, tem frutífera, tem uma série de coisas aí. O sol nasce para todos, mas a sombra só para quem planta a árvore. Então, precisando de muda, precisando de como fazer um viveiro simples, etc., a gente desenvolveu esse viveiro e está lá replicando esse formato aí. Próximo, Douglas, por favor. E aqui está numa das as fotos de um dos projetos coordenado pelo professor Henrique Carmona lá, que é um dos projetos que eu mais gosto, lá do nosso campus, é o projeto de sistemas agroflorestais. Talvez vocês já tenham ouvido falar em sistemas agroflorestais, nas agroflorestas, né, nos SAFs, ficou famoso depois que virou parte de novela da Globo, né? Mas eu acho que boa parte da solução daqueles problemas, desse grande problema que a humanidade tem enfrentado, né, como produzir alimentos e mais alimentos de maneira sustentável, passa pelos sistemas agroflorestais, né? Os sistemas florestais são mais produtivos, produzem mais alimentos, falta muita pesquisa ainda, né? Mas quem trabalha com sistema agroflorestal sabe que esses sistemas são, se bem manejados, eles são muito mais produtivos que a monocultura, né? Eles são muito mais resilientes, ou seja, aguentam muito mais as mudanças climáticas, né? Eles auxiliam na fixação de carbono. Então, a agricultura é uma grande emissora de carbono, né? Em muitos casos. A agricultura de baixo carbono evita isso, o plantio direto evita isso, e os sistemas agroflorestais, eles conseguem fixar o carbono, ou seja, eles tiram o carbono da atmosfera e botam na terra, botam em forma de madeira, botam em forma de matéria orgânica, botam em forma de alimento. Ou seja, além de eles serem mais resilientes, ou seja, menos sensíveis às mudanças climáticas, eles também ajudam em reduzir as mudanças climáticas, porque eles fixam o carbono. Eles impactam extremamente e muito positivamente a regulação do fluxo hídrico e da qualidade da água. Ou seja, muitas vezes você não precisa plantar uma mata 100% nativa na APP, né? E tem essas brechas legais para os pequenos agricultores implantarem sistemas agroflorestais nas APPs. Ou seja, você tem uma APP degradada ali, você pode plantar um pé de abacate, você pode plantar um pé de manga, um pé de cajá, araçá, palmito, araucária, né, alguns eucaliptos, soja, feijão, milho, arroz no começo, né, você pode fazer isso, né? E isso gera tanto comida quanto preserva o recurso hídrico, como preserva a biodiversidade, porque os passarinhos já voltam nos sistemas agroflorestais e assim por diante. Os sistemas agroflorestais, eles impactam positivamente na polinização, né? Eles reduzem, ou em muitos casos até eliminam o uso de agrotóxico, né? Ou seja, a gente resolve vários problemas de uma vez só. A gente aumenta a produção, a gente fica mais forte, evita os impactos das mudanças climáticas, a gente reduz o carbono, a gente ajuda na biodiversidade, a gente diminui a quantidade de veneno que a gente está usando. E isso é muito positivo. A gente tem que fazer muita ciência ainda para desenvolver os pacotes tecnológicos que o agricultor possa prontamente implantar, saber espaçamento, saber aonde usar, aonde colocar, como orientar, assim por diante. Isso a gente tem feito lá no campus, né? Tem desenvolvido. Vocês veem que esse aí é um modelo bem interessante. É o mesmo. A gente tem 1 hectare de experimento nesse sistema aí. A foto da esquerda é uma foto no inverno, que a gente tem a cobertura do solo feito com aveia preta. A gente tem, nessa primeira linha da foto da esquerda, está atrás do símbolo do meu laboratório, são madeiras nobres, então tem cedro australiano e mogno africano, né, intermeado com frutas baixas, banana, pupunha, né, e palmito, pupunha, etc. A outra linha de cima são madeiras de crescimento rápido de baixo valor, que são principalmente eucalipto, mas também tem as fruteiras ali no meio, então tem a temóia, tem uma série de coisas. Na entrelinha, no caso dessa foto da esquerda, está plantada a aveia preta, mas nos outros casos são plantados feijão e milho. Todos esses dois orgânicos,
e a gente está num grande esforço aí, junto com o pessoal dos trabalhadores sem terra ali, dos assentamentos de Itapeva, etc., de gerar um pacote tecnológico para a produção de feijão orgânico aqui na região, especialmente nessa situação de pandemia, onde a gente tem uma insegurança alimentar e muito grande, que as pessoas estão ficando desempregadas, sem alimento, sem suporte. Então, a gente, inclusive no campus, a gente tem produzido muito alimento nesses sistemas agroflorestais, doamos dezenas de caixas de banana, doamos dezenas de sacas de milho, de feijão, etc., produzido de maneira agroecológica, orgânica, né, sustentável, para populações em situação de vulnerabilidade. Então, é impressionante como em 1 hectare você produz tanto alimento, tanta comida e ainda consegue doar, etc., de uma maneira muito interessante. Você quer falar alguma coisa, Danilo? Quero. Quero falar que nós estamos já em meio-dia e 15. Acho que é o próximo, o último slide é o próximo, então, próximo... Beleza, daí depois a gente faz a consideração aí. Então, eu acho que é importante, já vou fechar aqui. Às vezes a gente fica falando, estão desmatando lá na Amazônia, poxa, precisa preservar o meio ambiente lá na Amazônia, tal. Sem dúvida, a Amazônia é super importante para a nossa chuva aqui, né? Ela regula o nosso clima aqui. Se a gente desmatar a Amazônia, a gente vai perder chuva aqui mais ainda e assim por diante. Só que eu acho que é importante frisar que quando a gente fica pensando, estão desmatando lá, só falando de Amazônia, né, de coisa longe, né, ou de mudança climática, que às vezes é pouco palpável, que a gente esquece que a gente está com um problema aqui no nosso quintal também. Só em Itapetininga, se perdeu mais de 2.000 campos de futebol de vegetação nativa, né, 2.000 hectares de vegetação nativa, só nos últimos anos. Ou seja, a gente tem um problema grave aqui no nosso quintal. E todo o esforço para restauração, seja de APP, seja de arborização, ele é muito importante, né? Então a gente não pode ficar pensando só, tá lá, é lá na Amazônia, precisa parar de desmatar a Amazônia. Mas aí, de certa forma, a gente está... Lógico, a gente tem que parar de comprar produtos que estão vindo de desmatamento da Amazônia e assim por diante. Mas a gente também tem que ver que no nosso quintal a gente está com problema e é muito mais fácil a gente agir localmente, agir por aqui. Próximo, Douglas, por favor. Então, Douglas, por favor. Então, todo esforço, por menor que seja, ele é fundamental, né? Então, seja plantando mais árvores na escola, qualquer árvore ajuda, seja reciclando lixo, compostagem, né? Eu sei que vocês têm aí o Corina Mais Verde, hortas urbanas, alimentos orgânicos, reduzindo o consumo de água e de energia, né? Então, de novo, a gente não pode pensar só tá lá fora, lá longe. O problema é nosso, né? Vamos pegar as mudas doadas na faculdade, vamos fazer um projeto de plantio de mudas aí em algum vizinho de vocês ou na própria escola, né? Vamos restaurar uma app aí de Itapetininga próximo de vocês, né? Tudo isso é super importante, qualquer esforcinho pequeno, menor que seja, ele é fundamental. Próximo. Então, só para terminar, vou deixar os nossos... Douglas... Vou deixar os nossos contatos, em cima tem a página do meu laboratório, lá a gente tem uma série de trabalhos, a gente vem atuando bastante no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Twitter, divulgando um pouco o que a gente faz. É importante para vocês que estão fora da universidade saberem o que a gente faz de pesquisa, como a gente está fazendo extensão, o que a gente está fazendo lá, porque no final das contas, quem paga é o contribuinte, quem paga a universidade é o contribuinte, então é importante a gente fazer chegar esse conhecimento todo a vocês aí, o que a gente está fazendo lá, e as nossas porteiras, né, é uma universidade que é uma fazenda, então nossas porteiras estão sempre abertas para recebê-los, nesse momento pandêmico está um pouco mais difícil, mas nossas porteiras estão sempre abertas para recebê-los, e espero vê-los lá como alunos no futuro próximo. Obrigado pelo convite mais uma vez e estou aberto aí para qualquer questionamento, qualquer comentário adicional. Nós aí que agradecemos, Alexandre, em nome do professor Leandro, né, em nome de toda a equipe aí da Escola Corina, nós agradecemos demais a sua participação, a sua elucidação em algumas situações. Acho muito importante a gente mostrar essas coisas aí de forma técnica e de forma didática. Eu acho que você conseguiu muito isso, mostrar
a situação de forma técnica e de forma didática, né? E principalmente vindo de você que é pesquisador e assim por diante, então deixa muito claro as situações. E acho que o final da sua fala aí foi excelente. O que a gente fizer para o meio ambiente já é bom. Nós temos que parar de deixar aquele, não, vou fazer depois, ou só isso aqui não adianta. Não, vai adiantar sim. Vai. E as mãos dadas aí, então, as mãos dadas, elas vão fazer com que aumente. Então, um pouquinho daqui, um pouquinho dali se torna grande. Acho que é importante o convite que você fez aí, da universidade está aberta para nós fazermos parcerias aí, acho importantíssimo. O começo da sua fala, que falou essa situação da extensão, acho que é primordial, acho que falta muito isso ainda no interior, e vocês fazendo isso aí, eu tenho certeza que só vem a engrandecer o nosso trabalho, só vem ajudar, e só vai ajudar também a universidade, e principalmente o quê? O desenvolvimento com responsabilidade do local, né? Acho que se a gente conseguir esse desenvolvimento com responsabilidade, a gente já vai ter aí o chamado desenvolvimento sustentável. Eu agradeço muito. Eu fiz um link também, espalhei nos grupos aí, para os alunos estarem colocando aí os nomes, né? Os professores também, e tá fazendo algumas considerações, aí depois eu vou estar encaminhando para você também, quando puder estar respondendo, colocando algumas situações. E antes aqui, já publicamente, já vou fazer mais um pedido para a gente repetir numa situação com um maior tempo da gente organizar e assim por diante, e já vou deixar esse convite aí, esse pedido para você. E já de pronto eu tenho certeza que você vai me atender, tá bom? Certamente, não é um pedido, faz parte do nosso trabalho, como eu falei, é um prazer ajudá-los aí, participar, ajudar não, né, aprender com vocês aí, faz parte do nosso trabalho, não só o meu, mas de todos os professores da UFSCar. A gente gosta de fazer isso, é importante mostrar o que a gente está fazendo lá, ainda mais agora que a gente não está podendo ter o Porteiras Abertas, que é o evento onde a gente traz as escolas para conhecer o nosso campus, então é importante a gente colocar para vocês, para os seus alunos aí, o que a gente faz por lá e tal. Então, agradeço muito esse convite que nós fizemos agora, e esse próximo, terei o maior prazer de falar de novo com vocês e mostrar outras coisas que a gente tem feito lá. A gente tem trabalhado com inteligência artificial para identificar passarinho cantando, tem coisas super high-tech, super novas lá, que vai ser muito legal conversar com seus alunos aí, porque eu sei que eles são muito ninja aí de computação. Então, vamos sim, vamos marcar. Mais uma vez, então, muito obrigado. Eu fico muito grato pela sua presença. E, pessoal, é isso. Então, respondam lá, deixem perguntas. E que bom que ele já topou aí uma próxima oportunidade. Tá bom? Muito obrigado, Alexandre. Tchau, bom dia para todos. Boa tarde. Valeu. Tchau, demais. Obrigado. Até mais. Obrigadão. Parabéns.